Olá, agora eu quero trazer para você uma questão que é a estrutura do curso. Agora você vai compreender como que eu estruturei esse curso aqui, né, online, de mentoring, de coaching, de advice humanizado ISO, de MCAI. Essa metodologia é uma metodologia própria, né, criada por mim, pelo Instituto Holos, junto com Renato, Maria Luísa também, que são meus sócios e mentalizadores dessa metodologia. Nós vamos trazer para você 10 ferramentas, né, básicas ou agendas temáticas. Esse é o nosso primeiro aspecto, não é? Você vai ter 10 ferramentas profundas, básicas, que vão no âmago das questões humanas, e ali você vai poder realmente trabalhar, né, as questões importantes que o teu cliente vai trazer para você. Então são 10 ferramentas temáticas, elas são temas, são instrumentos, são ferramentas, né? E a minha sugestão é que você passe essas ferramentas com o seu cliente uma a uma, porque isso aí vai ajudá-lo a entender em maior profundidade a vida, a origem dos seus problemas. Ele já vai, de uma certa forma, limpando um monte de coisas e questões que ele traz, né? E isso é uma metodologia realmente interessante, que você também repassa essa parte para o seu cliente. Então ele vai ter instrumentos também em mãos para que ele possa também continuar se trabalhando, mesmo depois que ele não trabalhe mais com você como seu cliente. O curso também está estruturado para trazer ferramentas de suporte operacional, nós já falamos isso, também as ferramentas de informação, mas também para as ferramentas de agenda livre. Agenda livre é o seguinte: você vai, depois de passar as 10 agendas temáticas com o seu cliente, uma a uma, você vai fazer as agendas livres. Agendas livres o seu cliente traz a sua questão. Então, primeiro você trabalha diferentes questões humanas profundas, depois você trabalha aquilo que é necessário o teu cliente trabalhar. Mas aí o teu cliente ele já tem ferramentas, tem uma linguagem comum com você e o processo se torna muito mais profundo e muito mais fácil. Então essa aqui é a nossa metodologia. Eu vou explicar para você agora as 10 ferramentas temáticas. Veja bem, a primeira ferramenta é uma ferramenta de compreensão das pessoas. A gente chama isso de ferramenta base. Essa ferramenta base, né, ela é realmente um grande suporte para você, e é importante que você trabalhe isso também com o teu cliente, para que ele também possa compreender as pessoas com as quais ele se relaciona e com as quais ele pode eventualmente também redimir várias questões relacionais principalmente. Uma outra questão e uma outra ferramenta que nós vamos passar é uma ferramenta de performance pessoal e profissional. Essa é uma ferramenta também de grande valor, né, que ajuda muito nós a termos uma postura adequada frente à vida, entendermos mais profundamente o que é uma performance pessoal, uma conotação mais profunda de vida. Depois, uma segunda, né, agenda, a gente chama isso aqui de agenda ou de ferramenta, é o que a gente vai chamar de ampliação de visão. Essa ferramenta é básica, eu já expliquei isso há pouco, né, de que nós criamos a nossa realidade e que nós precisamos, obviamente, ajudar as pessoas a reenquadrar, dar um novo olhar às suas questões. Então, a ampliação de mentalidade é uma ferramenta recorrente no processo de mentoring, de coaching e de advice. E essa é uma ferramenta realmente de grande valor, né? Nós vamos trabalhar isso em profundidade. Já quero falar de antemão para você que as ferramentas elas vão ser sempre trabalhadas em forma de gráficos, então não existe assim processos escritos, né? Você vai ter um resumo de cada ferramenta, obviamente, mas o olhar, né, um resumo em forma de gráfico é muito mais inclusivo, gera mais insights, ele é uma forma bastante eficaz de lidar com clientes. Então, outra questão que é importante é uma agenda sobre focos relacionais. As questões relacionais, elas são muito recorrentes também. As pessoas todas têm dificuldades relacionais, algo a resolver.
Então nós vamos te dar uma ferramenta para lidar com questões relacionais. Depois nós vamos trabalhar uma ferramenta de ordenação mental, principalmente voltado ao processo decisório, você ajudar o teu cliente a ele tomar decisões por ele. E é uma ferramenta também que você vai utilizar durante o próprio processo de mentoring e coaching com o teu cliente, né? Porque você também precisa ter, né, uma ordenação mental para conduzir o processo. Então é uma ferramenta interessantíssima para que você possa ordenar também o teu trabalho junto com o teu cliente. A ferramenta seguinte vai ser uma ferramenta sobre mudanças e novo tempo. Todos nós estamos em mudanças o tempo todo, nós só vivemos mudanças, não existe nada estático, né? Tudo está sempre em movimento. E aqui nós queremos trazer uma ferramenta da visão cíclica, de como é importante nós termos uma visão dos ciclos e de como que os ciclos começam e terminam e se engendram em novos ciclos. Isso vai ajudar muito o processo de entendimento das mudanças no mundo, das mudanças nas empresas, as mudanças na nossa vida. E principalmente de gerar também, muitas vezes, um novo tempo para o nosso cliente. Porque às vezes o nosso cliente, ele já terminou um ciclo de vida, né? Normalmente a cada 7 anos nós fazemos grandes mudanças pessoais e a pessoa ela está se sentindo sem função no mundo, aquilo que ela fazia já não está mais muito bem e talvez essa pessoa precisa se reenquadrar no mundo. Então você, como mentor, como coach, pode ajudá-la a ela achar uma nova razão de viver, uma nova forma de viver. A gente chama isso de novo tempo. Nas organizações também, as organizações também precisam entrar num novo tempo, né? Porque elas também se desgastam, elas também terminam seus processos, seu sistema já não serve mais, e é importante que a própria empresa também se reinvente, né? Saiba que precisa se reinventar, ou se não fizer, vai falir. Uma outra ferramenta é clima, condução, centramento. Isso é lidar com processos sutis. É o sutil que governa o mundo. É aquilo que a gente não vê. É o clima. É a energia de um grupo, a energia de uma pessoa, a energia de uma empresa. É isso que conduz a empresa. Então, sabermos lidar e conduzir nossos processos, a nossa vida, a partir de uma postura centrada no mundo, isso é um grande facilitador. Ou seja, nós podemos caminhar no meio do caos, no meio da dificuldade, sem sermos afetados por isso e sermos aqueles agentes de transformação no mundo. Então essa agenda é valiosíssima. A estrutura mental, obviamente que é importante, né, conhecermos mais profundamente a nossa estrutura mental para entendermos o outro e nós nos entendermos também. É uma ferramenta muito importante. Depois nós vamos trabalhar rastreamento de referenciais, ou seja, as nossas referências de vermos o mundo. Que mundo nós construímos, obviamente que isso é visão de mundo, mas aqui nós vamos aprofundar essa questão, né, de como que nós podemos ter visões cada vez mais amplas, mais amplas, mais amplas, e não nos prendermos aos nossos mundos menores. Então isso é uma ferramenta também fantástica. A administração de conflitos nem se fala, não é? Nós vamos falar sobre administração e superação de conflitos. Os conflitos foram, né, sempre criados dentro da mente do ser humano, estamos sempre criando conflitos sem perceber que os criamos. E à medida que nós temos um referencial, uma forma de entender conflitos, nós podemos realmente superá-los ou administrá-los da melhor forma. Então isso aqui é uma ferramenta também valiosíssima. E obviamente que a 10ª ferramenta que eu quero trabalhar é a administração e superação de jogos de poder. Na realidade é sinergia de equipe, não é? Construção de equipe, e fazer com que essa energia se potencialize e que a gente não faça tantos jogos de poder dentro das organizações ou mesmo nas famílias. Então isso aqui é um conjunto de ferramentas que vão trabalhar situações básicas de cada ser humano. Obviamente, com tudo isto, né, nós vamos trazer ferramentas complementares, nós vamos fazer cultivos pessoais, eu vou ensinar as técnicas de atendimento. Então tudo isso aqui vai compor o nosso curso. Então, aqui você tem agora uma visão geral, né, dessas ferramentas, porém, eu gostaria de dizer que essas ferramentas, elas são interligadas uma à outra. Então, aqui eu coloquei um quadro bastante interessante.
né? Se você pegar uma determinada ferramenta, né, ela está ligada com todas as outras. Ou uma questão X que uma pessoa tenha. Essa questão X ela pode ser vista sob o aspecto da compreensão das pessoas, sob o ponto de vista da performance, sob o ponto de vista da visão de mundo, sob o ponto de vista relacional, sob o ponto de vista da ordenação mental, sob o ponto de vista dos conflitos, das referenciais, da estrutura mental, dos jogos de poder, né? Do centramento pessoal, das mudanças. Então, cada questão ela pode ser abordada sob vários pontos diferentes. E isso vai me dar uma visão global, uma visão, né, mais integrada e mais interessante para que a pessoa possa ter os seus insights e as suas mudanças. É importante entender que no mentoring, no coaching e no advice, nós não damos as respostas para o cliente. Nós procuramos fazer com que o cliente ele traga suas próprias respostas, que ele tenha um insight interno para que ele possa dar as suas respostas. Isso aqui é um aspecto importantíssimo, porque nós precisamos considerar que o ser humano, ele é sábio, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, e todo mundo tem as respostas dentro de si mesmo. Só que muitas vezes isso está encoberto por conceitos, por preconceitos, por um excesso de ego, um processo de orgulho, e as pessoas elas não conseguem enxergar a sua própria resposta. Mas nós, como mentores, como coaches, nós vamos ajudar essa pessoa a trazer as suas respostas à tona, trazendo os diferentes referenciais, as diferentes formas de ver, conversando com a pessoa, ela vai poder certamente ter uma boa decisão na sua vida. Então é isso que nós vamos querer trazer para as pessoas. Uma ferramenta contém todas as outras. Essa é a parte mais interessante e mais bonita do processo. Isso é uma visão holística, é uma visão ampla. O todo está na parte. Mais tarde eu vou trabalhar sobre isso, mas agora você teve assim, uma visão geral daquilo que nós queremos trabalhar no curso. E nos próximos vídeos nós já vamos começar a detalhar mais profundamente essas ferramentas, esses instrumentos, para que você possa aplicá-los junto ao seu cliente e a você mesmo. É importante que você faça o self-mentoring, self-coaching com você mesmo também. Não é? Isso é muito legal. Muito obrigado.